O Asilo Arkham tornou-se um dos locais fictícios mais conhecidos das HQs. O sanatório, que abriga vilões como Coringa, Duas Caras e Espantalho, possui diversos segredos desconhecidos pelo público. Eu sou o Gabriel e hoje vamos contar a história do Asilo Arkham. Sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. O Asilo Arkham foi criado pelo lendário Dennis O'Neil em Batman 258 em 1974. Nessa primeira história, o local era chamado de apenas Hospital Arkham e não estava situado em Gotham City, mas sim num ambiente rural. O local só começou a ser chamado de Asilo Arkham em 1980, na edição Batman 326, pelo escritor Len Wein. Foi nessa HQ que o asilo foi definitivamente colocado em Gotham City, com um aspecto mais decadente para se enquadrar ao estilo da cidade. O asilo foi fundado por Amadeus Arkham em novembro de 1921, como Asilo Elizabeth Arkham para os criminalmente insanos, em homenagem à sua mãe, que cometeu um suicídio no local anos antes. Essa história foi contada pela primeira vez em 1985 na HQ Quem é Quem no universo da DC Comics. Contudo, a história completa foi mais explorada na graphic novel Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo, de Grant Morrison, de 1989. Essa foi a primeira história do Batman que fez questão de mostrar o Asilo Arkham não apenas como uma casa para pessoas com problemas mentais, mas sim como uma verdadeira casa de terror, com um histórico nada agradável. Na história, Amadeus herda a mansão após a morte de sua mãe. Ele, como doutor, decide transformar a casa num sanatório para ajudar pessoas com problemas. Enquanto o local estava sendo reconstruído, o Dr. Amadeus cuidava dos pacientes num hospital de Metrópolis. Quando a família de Amadeus muda-se em definitivo para o Asilo Arkham, a polícia o informa que um dos seus pacientes, Martin, o cachorro louco, fugiu da prisão. Em abril de 1921, antes do asilo abrir as suas portas, Amadeus retorna para casa e encontra sua mulher morta com as inscrições cachorro louco cravado em sua pele. 6 meses depois, o assassino cachorro louco é transferido para o Asilo Arkham. É então que Amadeus insiste em tratar o cachorro louco. Numa dessas sessões, ele amarra o assassino numa cadeira elétrica e o eletrocuta até a sua morte. A polícia concluiu que a morte foi um acidente, mas foi o suficiente para tornar Amadeus louco. No final de sua vida, ele acabou sendo um paciente do seu próprio asilo e amaldiçoou o local, dizendo que nenhum paciente recuperaria a sua sanidade lá. Em 1992, na HQ O Último Arkham, somos apresentados a Jeremiah Arkham, o atual diretor do asilo e sobrinho de Amadeus. Na história, o Asilo Arkham é demolido para a construção de um novo e moderno sanatório com alta segurança. Após a construção do novo asilo, o Batman suspeita que alguma coisa está errada e se passa como louco para poder investigar o asilo por dentro. No final, ele descobre que Victor Zsasz estava por trás de uma série de assassinatos e que conseguia burlar a segurança do asilo. Além disso, a história mostra que Jeremiah Arkham possui traços de loucura, assim como seu tio, algo que seria explorado nas futuras histórias do Batman. Na mega saga A Queda do Morcego, o Asilo Arkham seria novamente destruído. O responsável foi Bane, que libertou todos os pacientes do asilo para derrotar o Batman quando estava enfraquecido. O novo asilo foi descoberto acidentalmente pelo Coringa, que encontrou uma mansão abandonada no norte de Gotham. Após o Batman prender o Coringa no local, o Dr. Jeremiah Arkham visitou a mansão e concluiu que ali seria o local perfeito para as novas instalações do asilo. Em 2002, a minissérie Asilo Arkham Inferno na Terra tratou de mostrar como o sanatório pode levar uma pessoa totalmente sã à loucura. O sonegador Warren White, conhecido como o Grande Tubarão Branco, é condenado pelos seus crimes, mas alega insanidade e acaba transferido para o Asilo Arkham, local que aos poucos vai o transformando num lunático, a ponto de entender completamente como funciona a mente de todos os internos de lá. Essa HQ também revelou que o asilo foi um hospital na qual experimentos demoníacos foram realizados no século XIX. Após a saga Batman Descanse em Paz,
o asilo seria destruído mais uma vez. Isso aconteceu quando todos os pacientes do asilo Arkham estavam sendo transferidos para Blackgate. Contudo, o Máscara Negra apareceu. Ele literalmente explodiu o asilo e ainda por cima libertou todos os internos que estavam sendo transferidos. Só que o Máscara Negra, na verdade, era o Dr. Jeremiah Arkham, que ficou completamente louco após saber que o Batman estava morto. O asilo é reconstruído novamente e Jeremiah continuou como diretor. Então ocorre uma nova rebelião. O Batman Dick Grayson vai ao local impedir que ocorra o pior. No final é descoberto que Jeremiah é o Máscara Negra e ele acaba preso no asilo, assim como aconteceu com o seu tio. Com isso, o novo diretor do asilo acaba sendo a doutora Alice Sinner, que na verdade era a antiga namorada do Máscara Negra. Só que nos Novos 52, o Dr. Jeremiah Arkham retorna à posição de diretor do asilo. Após a mini-saga Batman Eterno, o asilo Arkham é novamente destruído. E a mansão Wayne, que nesse momento não pertencia mais a Bruce, é vendida para a prefeitura, que utiliza o local como substituto do asilo. Então o Dr. Jeremiah Arkham fica totalmente insano e usa o gás do medo para se passar como Coringa aos pacientes. Com isso, ele acaba novamente sendo preso em seu próprio asilo. No final, Bruce consegue recuperar a mansão e os prisioneiros de Arkham retornam para o asilo. E essa é a história resumida do asilo Arkham. Esquecemos de alguma coisa? Qual o seu momento favorito? E qual a próxima curiosidade que podemos falar aqui no canal? Comente aqui embaixo. E se essa é a primeira vez que você assiste a um vídeo da Batcaverna, nós somos um canal que fala exclusivamente sobre o Senhor Incrível. Não, eu tô brincando, é sobre o Batman mesmo. Então se você quiser saber mais sobre o personagem, clique no botão inscreva-se e acompanhe o nosso canal.